Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 152, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos dar início ao capítulo 19, ok? O capítulo 19 é aquele que fala assim: a fé transporta montanhas. Sérgio, será que transporta mesmo? Ih, se você já botou o será, talvez a tua fé já não esteja tão forte assim não, hein? Como é que funciona essa questão da fé? Será que a nossa fé, ela é verdadeira? Será que eu tenho uma fé percentual? Até aqui eu acredito, além daqui eu não acredito não. Até que ponto será que a minha fé ela é cega? Eu acredito em tudo, em qualquer coisa? Será que a nossa fé ela é raciocinada? Vamos trabalhar todos esses aspectos aí no estudo desse capítulo 19 que começa hoje, tá bom? Muito bem, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelhonlar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo. A gente coloca lá o vídeo, um estudo de 40 minutos. Os 5 primeiros minutos iniciais aqui, né? Sou eu falando detalhes, informações, com 5 minutos certinho começa o estudo. E são 40 minutos de Evangelho no Lar. Você vai encontrar também o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Vai encontrar o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, que hoje, por exemplo, é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. Em parênteses, a gente bota o significado dela, bem do ladinho dela. Vai encontrar o Tira Dúvidas. E, se ainda tiver alguma dúvida, sabe o que você faz? Manda um zap pra cá. Manda um WhatsApp pra cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui, ó, 21 992475631. Vou repetir, hein? 21 992475631. Manda o WhatsApp para cá que a gente vai conversando, vai tirando a dúvida, vai esclarecendo, tá bom? Eu só falo que nem sempre eu consigo responder na hora, mas todas as mensagens são respondidas. E se você prefere o bom e velho e-mail, você não sabe qual é o e-mail não? O nosso e-mail ele é uma mensagem, né? Que é o nome até da nossa casa espírita. Amor, aqui ó. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Vou repetir, hein? Amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar o e-mail para cá também, que a gente sempre responde, a gente sempre dá o retorno. Se você mandar passar 3 semanas, um mês sem resposta, manda de novo ou manda o zap. Sabe por quê? Às vezes ele cai na caixa de spam, né, na chamada lixeira, né, do e-mail, e aí eu acabo não visualizando, tá? Então pode fazer isso também, ou mandar novamente ou mandar o zap. Para você que acompanha o Facebook, você sabe que a gente tem uma página no Facebook, não sabe não? O quê? Não sabe? Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Você bota lá, clica no curtir, seguir, compartilhar. Vamos levar adiante, né, cada vez mais essa ideia, essa proposta aí do Evangelho no Lar, né? Que tal? Então, é sempre muito bom, é sempre muito importante a gente estar divulgando, né, esses valores aí que são tão válidos para a nossa vida, para a nossa reforma íntima, nosso progresso, nossa evolução, não é isso? E a gente informa também que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Você pode até baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, bota lá tudo junto, Rádio Espiritismo. Você vai encontrar lá o link do aplicativo. Você baixa, você vai acompanhar a programação da Rádio Espiritismo 24 horas por dia. E lá você vai também procurar, né, quais são os dias e horários que são transmitidos os estudos, né, do nosso Evangelho no Lar, tá? Toda semana tem estudo novo lá, ok? Diante disso,
Vamos dar início à nossa prece de abertura, né? Lembrando que você que está nos acompanhando, pega a água, jarro, vasilhame, que daqui a pouco tem a fluidificação da água também. Então vamos dar início, né? Prece de abertura. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que estão aqui desde cedo preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que nós consigamos assimilar, compreender tudo aquilo que será explicado hoje e principalmente colocar na prática esses bons valores. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, vamos para a leitura da página de preparo. Página de preparo, ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, e foi psicografado pelo Chico Xavier. Nossa página de preparo, ela realmente é uma página de preparo, ela não é uma leitura aleatória. Ou seja, a leitura aleatória é o que quase todo mundo faz. Antes do estudo do Evangelho, eu vou abrir aqui uma página ao acaso e leio. É ótimo, é importante, mas nem sempre aquela leitura tem a ver com o estudo do dia. No nosso caso, não. O estudo, a página de preparo, é um estudo que tem a ver com o estudo do Evangelho, tá? Por isso é que às vezes a gente até leva um tempinho maior na página de preparo do que às vezes no próprio Evangelho, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, estão interligados, tá? E aí, no capítulo 124 do Caminho, Verdade e Vida, o título é Firmeza de Fé. Olha aí, né? No estudo sobre fé, olha o título, Firmeza de Fé. Então, ele começa com uma frase de Jesus, uma citação de Jesus, que foi anotado por Lucas no capítulo 8, versículo 13. E o que Jesus falou aí então, né? Vamos ver. Jesus falou assim, ó. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por um tempo e na época da tentação se desviam. Então ele fala muito sobre desviar, né? Que a gente volta e meia se programa para alguma coisa, deseja algo, quer algo, tem um objetivo, mas a gente acaba se desviando daquele caminho, daquela meta, daquele, né? Na hora da prova mesmo, às vezes a pessoa corre, né? Tudo bem, é o tempo de cada um, faz parte, né? Então, vamos ver o que o Emmanuel tem para nos explicar sobre isso. Ele fala assim, a palavra pedra entre nós significa, simboliza, né? Costuma simbolizar rigidez e impedimento. Se é uma pedra no meu caminho, né? É um impedimento no meu caminho, é um obstáculo no meu caminho, né? Então, no nosso significado aqui, no nosso dia a dia. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria, utilizava a pedra como um exemplo para significar firmeza. A firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, de rocha viva da fé. Então eu posso utilizar a palavra pedra com um significado negativo, e eu posso também utilizar a palavra pedra como algo positivo. Vai depender do meu ponto de vista, a minha forma de analisar aquela situação, certo? Aí o Emmanuel continua falando, então ele já dá logo esse esclarecimento. E aí ele diz assim, o Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz
caem facilmente na época das tentações. Eu, na hora que eu tô ali, eu tô firme ouvindo aquilo, eu tô convicto daquilo, daquela situação, mas eu não tenho aquilo dentro de mim. De repente eu tenho aquilo dentro da minha ideia, mas eu não tenho dentro lá do meu coração, dentro da minha vontade, né? E isso acaba fazendo com que na época da tentação a pessoa não tenha a perseverança, não tenha o objetivo, o foco, a meta, a vontade, a superação, né? Então ele comenta sobre isso. Ele vai falando assim: não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis, experiências necessárias. Quer dizer que é bom eu sofrer tentação? Sim. Até certo ponto, sim. Sabe por quê? Porque quando você está realmente firme, aquilo sequer vai ser uma tentação. Se é uma tentação, ó, tentação vem de tentar. Tentar significa um talvez, não é uma certeza. Então, quando aquilo ainda te cai como tentação, é porque você ainda tem dúvida. Ou eu ainda tenho dúvida. Percebe? Se de repente uma pessoa chega e fala assim: ah, vamos cometer um crime? Se isso para você já é uma convicção de que você não comete crime, um convite desse sequer vai ser tentação. Você nem vai entender como tentação. Você vai falar jamais. E fim de conversa. Agora, se você tem uma tendência a cometer um crime aqui, outro ali, e alguém te convida para cometer um crime, talvez, né? Quem sabe? Tentação. Deu para perceber? Então ele vai precisar superar. Quando é que ele vai saber quando ele superou? Quando ele chegar naquele momento e aquele convite, ele já nem liga, já não tem mais um sentimento de tentação. Eu vou dar um exemplo aqui na minha rotina. Eu, por exemplo, né, até os meus 40 anos, dos 16 aos 40 anos, eu não bebia água, eu bebia Coca-Cola, bebia refrigerante, bebia Coca-Cola mesmo. Era isso que acontecia, né? Então, tome Coca-Cola, eu bebia de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Raramente eu bebia água. E chegou uma hora que eu decidi, né? O meu sistema gástrico ficou bem comprometido, podia virar uma úlcera, ter complicações, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu acabo com a Coca-Cola, ou a Coca-Cola acaba comigo. Eu falei, não, eu vou parar com a Coca-Cola. Ok. Então, num primeiro momento que eu ia numa festa, ou ia em algum lugar, ou pessoas próximas de mim, né, e principalmente as mais próximas: Sérgio, olha aqui, eu comprei pra você essa Coca-Cola aqui. Olha a tentação aí. E eu tive, né, que ser muito firme nessa hora de falar, não vou tomar. Não vou tomar. Às vezes o cheirinho da Coca-Cola já me deixava doido. Era uma tentação para eu perceber se eu realmente tinha essa condição ou não, se eu conseguia ou não. E hoje em dia, se eu estiver em um lugar que só tem Coca-Cola, aquilo tudo, já não é mais tentação para mim. Engraçado, antes uma pessoa me oferecendo era tentação. Por quê? Porque eu tinha a tendência de tomar a Coca-Cola. Hoje, faz mais de 10 anos que eu não tomo uma gota de Coca-Cola. Então hoje, se eu for na fábrica da Coca-Cola, não é mais tentação para mim. Antes, se alguém me chamasse, eu ia falar, não, tá maluco, que tá louco. Se eu for na fábrica da Coca-Cola, eu vou... Hoje não, hoje eu posso ir. Já não é mais tentação. Ou seja, eu consegui trabalhar um determinado processo que já não é mais tentação. Ou seja, a tentação, ela é uma experiência necessária para você poder se avaliar e saber, realmente eu já superei isso ou será que não? No meu caso, por exemplo, com chocolate, ainda não consegui não.
Já parei várias vezes de comer chocolate e várias vezes eu voltei a comer chocolate. Essa parte eu ainda não superei, não. Mas o refrigerante eu consegui. Então, né, a gente que vai analisando quais são as tuas tentações e o que já não é mais tentação para você porque você conseguiu superar, né? Vale essa avaliação aí, ok? Ele continua falando, na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos quando eles estão pequeninos, mas a demasia, o exagero de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Quantos pais criam seus filhos dando tudo para eles? Dando tudo, ensinando tudo, fazendo tudo, com o maior amor do mundo, com a maior boa vontade, mas não sabem, não percebem que muitas vezes estão estragando aquele filho. Porque está acostumando ele a ter tudo na mão. Está acostumando ele a não querer ter a conquista das coisas. Né? Então, você quer ver uma coisa? É muito comum, eu diria que em 70%, 80% dos pais que têm filhos pequenos, que demoram muito a falar, e vai buscar especialista, vai buscar um monte de gente aí, né, para trabalhar. Meu filho não fala, ai meu Deus, ele está com 2 anos, com 3 anos quase, não fala uma palavra e tudo mais, e não enxergam que o problema está lá no pai. Como assim, Sérgio? Está no pai e na mãe? É alguma herança genética? Não, não é herança genética. É herança de não trabalhar aquelas tentações, de não trabalhar o esforço daquela criança. Por exemplo, tem uma criança de 2 anos, de 1 ano, tem aqui um copo amarelo. Aí, a criança, né, eu queria muito que ela falasse, mas a criança dá um sorriso gostoso demais, aponta o dedinho para o copo, e aí o adulto, ele fala, ah, o copo que você quer? Aí a criança balança a cabeça que sim, e você dá o copo para ela. O que você está ensinando a ela? Que ela não precisa falar, basta ela apontar o dedo. Para ela aprender a falar, vai ser meio doloroso. A criança vai apontar o dedinho para o copo, você sabe que ela quer o copo, mas é você falar para a criança o que você quer, e provavelmente a criança vai fazer birra, vai chorar e vai fazer pirraça. Vai ficar apontando. E você falar, não, eu não entendi o que é. Aí a criança vai apontar e vai começar a chorar. Não, eu ainda não entendi. Se for o copo, você fala, copo, copo. A criança vai ficar... E ela não vai ter o copo. Aí ela vai chegar uma hora que ela vai falar, copo. Aí você, copo, toma aqui o copo. Aí você está ensinando. Repara, né? Isso vem desde pequeno. Até mesmo na fase adulta da criança. Né? Como é que funciona isso aí? Eu conheço pais e mães que têm filho com 30 anos de idade que não sabe preparar um feijão com arroz. E eu também conheço pais que com a criança com 10, 12 anos sabe cozinhar, sabe cuidar da casa, sabe fazer tudo isso. Né? Não é pela capacidade do filho, mas é pela facilidade que o pai e a mãe vão dando para o filho. Ou seja, não ter aquelas tentações. Se ninguém fizer a comida para mim, eu vou ficar com fome, então deixa eu me virar. Olha, também não deixa de ser uma tentação aí, né? Vamos continuar. Então ele fala, é impróprio o exagero desses cuidados, né? É impróprio na hora que, no tempo em que os filhos precisam demonstrar o esforço de si mesmo. Ele fala também, o chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência. Ele vai ter maior calma, maior tranquilidade para exigir lá para os funcionários novos. Mas depois, se hoje o funcionário novo errou aqui, errou ali, tudo bem, ele está novo. Mas depois de um certo tempo, exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Vai falar, gente, não dá, não, você já aprendeu que papo é esse, né? Então o Emmanuel continua explicando. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente, o descuidado, né, descansa em bases estranhas. Provavelmente estará tranquilo, mas
se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces, né, suportes alheios. Então, se eu não vou trabalhando esse fortalecimento, seja com meus filhos, ou seja comigo mesmo, tá? Na hora que tiver a primeira oportunidade, a pessoa vai fazer errado, ela vai mudar. Ela vai buscar o caminho mais fácil, que foi o que a gente estudou no capítulo anterior, a porta larga, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ele continua aqui. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos, não esqueçamos, tá? A edificação, a construção, o desenvolvimento da nossa fé, da nossa firmeza, para a vitória estável. A vitória estável é qual? É aquela que a tentação, ela perde o seu significado. Eu já nem considero mais aquilo como tentação, porque eu já estou acostumado a vivenciar aquela situação. Já aprendi a lidar com aquilo, a me resolver com aquilo. Percebe? Uma pessoa que está no Brasil, do Rio de Janeiro, 30 graus, 20 graus, 15 graus, né, na pior situação, 15 graus, quando está muito frio é 15 graus. E ela morre de frio ali, né? É uma tentação, é uma dificuldade. E ela reclama do frio. Agora, quando é que ela realmente está preparada para enfrentar a temperatura? Quando ela souber enfrentar a temperatura de 45 graus, assim como quando ela viajar ou morar em algum outro país, que a temperatura ela pode bater menos 10, menos 15 graus. Aí, ó, ela conseguiu aprender a lidar com isso, né? Então, vale aí esse exemplo. A gente ter a nossa superação, ter a nossa firmeza, ter o nosso esforço e entender a fé não como algo que vai cair na tua mão, de mão beijada. Porque senão não tem mérito. Mas cair na tua mão como uma recompensa, como o efeito de uma causa, a lei de causa e efeito. Eu queria muito um emprego, e aí eu fico em casa vendo televisão. Não vai cair o emprego. Ah, mas eu tenho fé que o emprego vai aparecer. Tanto que eu vou ficar vendo a novela e daqui a pouco meu telefone vai tocar. Dificilmente vai acontecer isso. Isso não é fé, isso não é uma fé raciocinada, é uma fé cega. Uma fé raciocinada é qual? Eu quero um emprego e eu tenho tanta fé de que esse emprego vai aparecer que eu hoje já vou sair de casa e vou lá na porta lá, vou fazer entrevista aqui, entrevista ali, eu tenho fé que eu vou conseguir. E aí acaba conseguindo. Deu para perceber aí, através desse exemplo? Vamos continuar aqui, né? Terceira parte, capítulo Estudo do Evangelho. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Itens 1 ao 5 que fala sobre o poder da fé. Tá? Aí o item 1, ele pega uma passagem que foi anotada por Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20. Tá? Então, vamos lá. O que está contando, o que consta ali? Fala assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse para Jesus, né? Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, ele é meio maluco, alienado, né? Ele vai falar isso. E ele sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. O que ele quer dizer isso? Que ele hoje talvez fossem chamar de bipolar. Que uma hora ele quer isso, outra hora quer aquilo, né? Enfim, meio perdido na vida. Apresentei-o aos teus discípulos. Então, esse rapaz, né? Esse pai, falando que apresentou o filho dele aos discípulos de Jesus. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula
e depravada. Depravada no sentido de corrompida, de estragada. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então Jesus ficou, ai meu Deus do céu, que coisa, até quando que vai continuar isso? E falou, trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, né, no caso ali, do daimon, daquele espírito que estava ali, né, com aquela criança, muito provavelmente devia ser um obsessor ou alguma coisa assim, tá? Este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são, ficou bom, ficou curado. Então o que Jesus fez ali, muito provavelmente foi uma desobsessão. Provavelmente, depois a gente vai estudar isso aqui. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular. Jesus, vem cá, que papo é esse? O que está acontecendo? E lhe perguntaram, por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio, esse espírito que estava ali, esse obsessor? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade, da sua descrença, da sua dúvida. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, já viu o grão de mostarda? É pequenininho. Dirias a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então Jesus colocou o quê? Que faltou, na verdade, a fé, a confiança. Quando ele fala raça incrédula, aquela coisa toda, Jesus está falando raça incrédula e depravada, por quê? Porque, infelizmente, na grande maioria da população, e eu diria em particular que a mídia colabora muito com isso, desde crianças nós somos doutrinados a acreditar que não conseguimos, que não podemos, que é impossível, que é difícil, que Deus vai ficar triste, zangado, isso, aquilo, o tempo todo. E a pessoa guarda aquilo com tanta energia, com tanta força, que ela passa a viver aquilo como se fosse uma realidade. Se vocês que estão aí acompanhando, eu vou falar porque eu já fiz isso, estudarem os grandes vencedores, as pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, desde a arte, da música, da dança, a tecnologia, todos eles têm um ponto em comum. Eles colocaram o seguinte, eles colocaram o seguinte, que eles trabalhavam a certeza de que eles iam conseguir. Não sei como, mas eu vou conseguir. E se esforçavam e se empenhavam, mas é difícil, mas quem vai aparecer um caminho. E buscavam, corriam em busca de seus sonhos e de seus objetivos. E aí, cedo ou tarde, aparecia a oportunidade e ele estava preparado para aquela oportunidade. Todos eles. Pegue no Netflix um documentário chamado O Segredo. Assista. Veja como ele fala de você crer na tua possibilidade. Mas a nossa cultura, né, já coloca... eu tô pensando, sabe? Eu tô pensando em tirar férias, eu tô pensando em viajar. Eu tô pensando em morar lá na Europa, né? É tão fácil aparecer alguém falando assim, sonho teu, né? De ilusão, né? Quem você pensa que é? É tão fácil aparecer alguém, né, que fale isso. E por que é tão difícil aparecer alguém falando assim, é teu sonho? Vai lá, cara, busca, trabalha, se empenha. Você pode conseguir. Então é essa questão que Jesus já nos coloca ali, que vem já desde lá de trás. Da pessoa ficar, da crença na limitação, naquela que eu não posso, que eu não consigo. E aí quando os discípulos dele não conseguiram fazer a desobsessão lá daquele espírito, né, expulsar aquele espírito, Jesus falou, por causa da tua fé. Porque não tem nada de diferente. Mas Sérgio, eu não sou diferente de Jesus, Jesus não é melhor do que eu. É claro que Jesus é melhor do que nós, né? Mas Jesus diz, nenhuma ovelha do rebanho se perderá.
todos poderão fazer aquilo que faço e muito mais. Foi dito por Jesus. Todos nós estamos dentro desse caminho também. E por que a pessoa não poderia fazer uma desobediência? Como hoje em casas espíritas se faz. Não é verdade? Vamos para o item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças toma o homem... Peraí, toma não, aqui é torna, né? Tá errado ali. Torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então ele fala, até mesmo as coisas materiais, se eu ficar com dúvida de mim mesmo, eu posso ser o meu maior obstáculo. Na maioria das pessoas, das vezes, a pessoa fala, chega na casa espírita ou manda mensagem para mim, eu tenho um obsessor aqui e ali, não sei quem falou que eu tenho obsessor. Às vezes o maior obsessor, o nosso maior obsessor, somos nós mesmos. Quando insistimos, persistimos em acreditar que não somos capazes. Se quer tentar. E a gente pode muita coisa, a gente tem muita capacidade. É a gente crer nisso e eu crer com tanta certeza que eu vou em busca daquele objetivo. Ele continua falando aqui, né? Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades. Você não vai também chegar, né? Montanha se levanta igual aquele filme Guerra nas Estrelas, né? Que o cara levanta ali o troço e que faz as coisas. Não, não é isso. Então Jesus usa um sentido figurado. A montanha que a fé desloca, ele está dizendo com as dificuldades. Eu consigo dissipar, eliminar essas dificuldades. Se eu trabalhar a minha fé e o meu esforço. Quer ver uma coisa de dificuldades? Hoje eu estava comentando com um amigo meu sobre aquele físico que já morreu, né? Morreu há alguns anos. Stephen Hopkins, acho que é esse o nome dele. Que é aquele que ficava na cadeira de roda, todo assim, que não conseguia falar, não conseguia fazer nada, né? Que ele era um físico ali, descobriu que tinha a doença, né? Que ia tirar dele todas as capacidades, ele não ia conseguir nem falar. E repara, ele trabalhou, ele tinha uma fé tão forte, uma certeza tão forte, que ele foi, desenvolveu, criou um aparelho ali, né? Que pelo pensamento emitia ondas e ele conseguia se comunicar, como ele ensinou um monte de coisa, né? Ele é comparado a Albert Einstein nos tempos atuais. Alguns dizem que ele foi até melhor do que Einstein. E ele poderia também ter acreditado que ele não ia ser nada. Que ele ia ser um vegetal jogado numa cama de hospital. O que fez? Qual é a diferença dele pro outro que está na cama do hospital? É porque ele acreditou. Ele acreditou e ele batalhou, ele lutou. Não vamos também, por causa disso, né, começar... não estou querendo falar mal daquele que está na cama do hospital, que está limitado. No tempo dele, de processo, de evolução, ele vai chegar lá também. Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a capacidade de remover essas montanhas, e a montanha desse físico aí era uma montanha enorme, né? Era uma dificuldade enorme. E ele conseguiu. O que faz ele ser diferente de você ou de mim? Mas é tão fácil eu acreditar naquele que não pode ou naquele que não consegue do que eu acreditar naquele que consegue. Ele faz a mesma coisa que a gente. Ele come a mesma coisa, ele dorme, ele vai ao banheiro, ele toma banho, ele faz a mesma coisa que a gente. A diferença é que ele acredita e parte em busca do sonho dele, do objetivo dele. E de repente o outro, ou você, ou eu, de repente a gente não faz tanto isso. Então, é essa fé que remove a montanha, que ele está querendo dizer, né? Vamos continuar aqui. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, né? Com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade.
Então, um monte de coisa, a pessoa bota que é difícil, bota que não dá, bota que é impossível, e por aí vai. Né? A fé robusta, a fé que é firme, que é forte, dá a perseverança. Eu tenho tanta fé que eu vou persistir nisso, que eu vou insistir nisso, e eu vou lutar por isso. Isso até é muito bom, sabe por quê? Que se você conseguir, é o fruto da tua fé. E se você por acaso não conseguir, você vai deitar no travesseiro com a consciência tão tranquila. Eu não consegui, mas tudo que eu pude fazer para buscar isso, eu fiz. Você não vai ter nenhum sentimento de culpa. Olha só que interessante, né? Vamos continuar. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas, como também nas grandes coisas. Da fé vacilante, né, insegura, resultam a incerteza e a hesitação, a insegurança, né, a dúvida, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então ele começa a achar que não dá, que é impossível, que é difícil, aquela coisa toda. E aí aquele cara que é teu adversário, ele vai explorar a tua fraqueza. E aí você fica vulnerável, aí você acredita mais ainda que não consegue. Tá bom, vai ficar estacionado a vida toda. Ok? No item 3, ele fala assim: numa outra acepção, numa outra análise, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num, como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. É a chamada lei de atração. Esse filme O Segredo aí que eu falo para vocês colocarem aí no Netflix, tá? Em espiritismo tem uma autora chamada Sueli Caldas Schubert, que ela trabalha muito como forma pensamento. O meu pensamento toma forma, ele se realiza. Se eu acho, eu sou aquilo que eu penso. Se eu me acho capaz, eu vou lá e vou conseguir vencer. E se eu me acho incapaz, eu não vou nem tentar. Eu sou aquilo que eu penso, você é aquilo que você pensa. E você pode reprogramar o teu pensamento para algo melhor. Essa é a grande questão, certo? Ele fala assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, quando eu tenho a fé e eu tenho essa certeza, se ainda não chegou o resultado agora, eu sei que ele está chegando, eu sei que ele está a caminho. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse. Torna-se furibunda, nervosa, furiosa, né? E julga suprir com a violência a força que lhe falece. Aí não conseguiu, ele fica com raiva, grita, chora, aquela coisa toda. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota, indica, né, fraqueza e dúvida de si mesmo. Eu queria, o resultado que eu quero não chegou ainda. Lembra da criancinha que apontava o dedo e você dava o copo? Aí ela apontou o dedo, não ganhou o copo, ela chora, reclama, fica de pirraça. Não adianta nada, vai chegar o copo ali, né? Ela ter essa calma e essa tranquilidade, ok? Item número 4. Cumpre não confundir a fé com a presunção, com o fingimento ou arrogância, né? Você não confundir fé com arrogância. Eu tenho fé, eu sou aqui, eu vou ficar assim, né? Começa a se achar superior aos outros. Não é isso. A verdadeira fé se conjuga para a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Deus sem você é Deus.
você sem Deus é nada. Aquela velha frase que fala, né? Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros, né? Pelas frustrações de que lhe são infligidos, né? Castigados, né? O orgulho, na verdade, não é um castigo, ele é a causa e efeito. O meu orgulho é a causa, o efeito vai ser uma decepção lá na frente. Item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passa de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos que, se não curaste, foi porque eles não tinham fé. Nós temos essa capacidade, nós temos essa condição. Às vezes você aí está em casa, está um filho doente passando mal, alguma coisa, vai no médico sim. Mas você sabia que você pode pegar um copo de água, fazer uma prece, fazer uma fluidificação da água, como a gente faz aqui nesse nosso evangelho, e eu já vi várias pessoas se curarem, sem sequer ter precisado ir ao médico. Mas é claro, eu recomendo, vai ao médico sim. Nunca se substitui tratamento espiritual pelo tratamento físico. O tratamento espiritual é para agregar, ok? Tendo visto essa parte, então, vamos para a prece, né? Amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados, eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione os nomes dessas pessoas, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, todo esclarecimento e fortalecimento diante de qualquer situação pela qual possa estar atravessando hoje, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Fechou aí o pause, né? Vamos então agora para a fluidificação da água. Então, já estou aqui com a minha jarra, meu vasilhame. Se você olhar aí, ó, Minutos de Espiritismo número 23, vai lá no Google, Minutos de Espiritismo 23, Sérgio. Ou então bota água. É o estudo completo da água fluidificada, tá ok? Vamos colocar as mãos sobre essa jarra, sobre esse vasilhame, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a minha água. Eu lembro que você aí não precisa beber a água correndo, na hora de falar os nomes correndo. Pausa, bebe a água com calma. Pausa, fala os nomes com calma, tá ok? É que nós aqui temos um tempo de duração aí do nosso estudo, né? Do programa da rádio e tudo mais. Mas você pode fazer com mais tranquilidade. Chegou a hora da prece de encerramento, então. Vamos lá, né? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram limpando, harmonizando este ambiente, e que possamos nós, durante a semana, fazer a nossa parte para manter este local tão harmonizado como se encontra agora. Obrigado pela percepção
do que significa a fé e de como podemos trabalhar a nosso favor, em nosso favor, essa fé, colocando na prática todos os bons valores, como o do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da alegria, da paciência, da tolerância, da paz. Que possamos ter uma semana de luz e que seja possível também estarmos reunidos aqui na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, né? Então, tendo feito aí essa prece, estamos finalizando mais um Evangelho no Lar, né? Sendo assim, fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!